Glória a Deus. Estando a paz do Senhor, povo de Deus, vamos já dar início à nossa escola bíblica dominical. Você que está online aí, diga aí como é que está o som, se o som está ok. Glória a Deus. Dê um feedback aí pra gente. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus que estão entrando aí. Glória a Deus. Dá só um feedback aí de como está o som. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na casa do Senhor para fazer a transmissão de mais uma aula online. E desta vez, hoje que é 10 de maio de 2019, nós iremos tratar do sexto assunto da lição, que é a condição, o quarto assunto, a quarta lição, que trata da iluminação espiritual do crente, né? E a verdade prática diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, e versículo 17. E a verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E a leitura em classe, nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Convidamos a você que tem sua Bíblia, pode conferir. E vamos ler. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nestes séculos, mas também no vindouro. E sujeitou a todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo,
a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos irmãos, esta é a nossa leitura devocional do assunto de hoje, que vai tratar da iluminação do crente. E nós vamos fazer uma oração, e em seguida o presbítero Cícero Santos vai fazer essa transmissão, trazendo a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Queremos, ó Deus, Te dar graças por todas as bênçãos concedidas. Não viemos aqui, Senhor, pelos nossos méritos, mas foi pela Tua bondade, graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, essa palavra que vai ser transmitida. Abençoa, Senhor, aquele que irá ouvir esta palavra, que possa ser uma palavra edificante, que traga o valor de transformar, de renovar, de refazer. Usa, Senhor, o Teu servo que irá transmitir. E assim, Senhor, abençoa as demais atividades que serão feitas ao decorrer desse dia, Senhor, sobre a Tua obra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos e te damos graças por tudo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Agora, presbítero Cícero. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, nós estamos mais uma vez hoje para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né? A Igreja do Senhor, ela não pode parar, né? A Igreja do Senhor, ela tem que dar continuidade. Ninguém pode parar o povo de Deus. Por isso que nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como já foi falado aqui, a nossa lição de hoje é a lição número 4, que tem como título a iluminação espiritual do crente. Iluminação espiritual do crente. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, antes de começar a nossa aula, eu queria falar sobre iluminação espiritual. O que é uma iluminação espiritual? Irmão, a teologia bíblica, ela fala de 3 coisas importantes. É a revelação, a inspiração e a iluminação. A revelação diz respeito àquilo que Deus revelou ao homem para que o homem registrasse na Bíblia. E a inspiração diz respeito à capacidade que o Espírito Santo deu aos escritores da Bíblia, né? Capacitando ele para que escrevesse sem erro e com autoridade a palavra de Deus. E a iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá para entender essa revelação, para entender o que a Bíblia diz. A gente sabe que todo livro, todo e qualquer livro, ele depende muito da visão de quem lê. Quando se lê um livro qualquer, um livro secular, a visão, a interpretação de quem lê é de acordo com o seu conhecimento de mundo. A Bíblia já não é assim. A Bíblia precisa de iluminação do Espírito Santo para compreender o Evangelho, para compreender a mensagem do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele estava preso, ele estava em Roma. E evidentemente isolado, né? Quem está preso está isolado e começa a meditar. E ele começou a meditar acerca dos crentes lá de Éfeso. E ele entendeu que os crentes precisavam compreender o Evangelho, precisava compreender a mensagem do Evangelho. O crente precisa compreender a vocação. Por que eu sou crente? Por que eu fui chamado? Porque essa palavra vocação, ela, no seu sentido original, é chamado, né?
A palavra, no sentido original, é chamado. Então, eu fui chamado para quê? Então, o crente, ele precisa saber disso, ele precisa saber por que ele é crente, por que ele foi chamado. E ele também precisa saber o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Mas para saber a mensagem do Evangelho, ele precisa ter a iluminação do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo escreve esse primeiro capítulo com essa intenção. A intenção dele era que o povo viesse ter entendimento do que lê, ter entendimento da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele inicia uma longa sentença, né? Que ele divide essa sentença em 3 partes, né? Ele divide a sentença em ação de graça, oração intercessora e louvor e exortação. Então ele vai dividir essa sentença em três assuntos, né? 3 questões. Ação de graça, agradecer a Deus, né? Pelo o povo que foi eleito, pela fé do povo. Ele ouviu na prisão acerca da fé do pessoal, do crente, e ele aí faz uma oração em ação de graça, né? E ele faz a confissão de louvor e exaltação, agradecendo a Deus pela eleição, né? Pela predestinação do povo de Deus, porque é um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo, e isso é um privilégio, né? A igreja, ela está predestinada a ir para o céu. A igreja está predestinada a ir para o céu. Quem estiver ligado à igreja vai, quem não estiver não vai. Não é uma predestinação pessoal, individual, mas é uma predestinação para a igreja. A igreja, desde o princípio do mundo, ela está predestinada a ir para o céu. E aquele que faz parte do corpo da igreja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele sobe. Se ele estiver fora do corpo da igreja, ele não sobe. Então, mas a igreja está predestinada a ir para o céu, tá? Deixando bem claro que isso não é uma predestinação individual, mas é uma predestinação para a igreja. Quando o apóstolo Paulo fala para o pessoal, aqui está falando para a igreja, pessoal que faz parte do corpo da igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico fala da esperança da vocação e as riquezas da glória. Esperança da vocação e a riqueza da glória. O que é esperança? Esperança é algo que a gente espera. A esperança, ela é fé. A gente espera, né? Conhecer a riqueza da glória do Senhor. Nós esperamos conhecer a riqueza da glória do Senhor, porque as coisas que Deus preparou para nós, Deus tem coisas tremendas preparadas para nós, em que nós, com conhecimento natural, conhecimento secular, não temos condições de alcançar isso aí. E é por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa intercessão para que o Espírito Santo ilumine, para que tenhamos conhecimento do Evangelho, né? Ter conhecimento do que é realmente o Evangelho. Então, a riqueza do Evangelho, a essência do Evangelho, é necessário que se conheça. E muito crente, ele sai da igreja porque ele não provou, ele não participou, ele não entendeu a mensagem do Evangelho. E para se entender a mensagem do Evangelho, é preciso que tenha esse espírito de iluminação. É preciso que tenha essa iluminação. E essa iluminação, ela é impossível. Ela é impossível desde que o crente não busque a Deus, ele não tem condições de ter esse entendimento, né? E não tendo esse entendimento, ele esfria e vai embora da igreja. Louvado seja Deus. Pois bem, continuando aqui. Então, essas bênçãos, que é a eleição, a predestinação e a filiação, né? E dom do Espírito Santo, acho coisa interessante, ó. A filiação e o dom do Espírito Santo. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos adotou, né? Nos adotou para ser filho. É como diz lá em João, que nós somos filhos de Deus.
Veio para o que era seu, seus não o aceitaram, mas todos quanto aceitaram são dignos de ser chamados filho de Deus. Isso aí, irmão, é uma maravilha. A gente precisa entender isso aí. Às vezes Deus é apresentado para o mundo, às vezes Deus é apresentado para o incrédulo, para a pessoa que não conhece, como um Deus limitado a curar, a mudar a situação financeira, a mudar a situação familiar, e Deus fica limitado naquilo. E o apóstolo Paulo vai além, ele quer que nós saibamos a riqueza, a grandeza da glória de Deus. Nós temos que ter conhecimento da grandeza da glória de Deus. Temos que saber que Deus, ele é mais do que isso. Deus faz mais do que isso. Temos que entender que Deus, ele tem algo maravilhoso para nós, e a Bíblia relata algumas coisas maravilhosas, né? E a gente precisa aprender isso, e não se aprende com uma leitura intelectual, mas sim uma leitura espiritual, né? Louvado seja o Deus. Pois bem, aqui no item 2, ele fala a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine. Ele vai interceder para que o Espírito Santo ilumine o crente, a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar, né? De experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Todos nós, como crente, nós somos um privilegiado. Eu costumo dizer que Deus preparou para o seu povo algo que nem a nossa mente consegue alcançar. A Bíblia, ela usa aquele termo assim, é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, não chegou ao entendimento do homem. São coisas que Deus preparou para o crente. Então nós precisamos entender essas coisas que tem preparado, porque quando nós entendemos essas coisas, a nossa fé é acrescentada, a nossa fé aumenta, o nosso desejo de servir ao Senhor aumenta, porque nós temos uma esperança do que lá na frente nós vamos conhecer a grandeza, né? A grandeza da glória de Deus. O serviço, a chamada, ela abrange a santificação, né? A chamada abrange o serviço de santificação, e é irrepreensível viver em comunhão com Deus, né? É uma chamada em que você tem que ser luz do mundo, tem que ser sal da terra, você tem que dar um exemplo, você tem que mostrar para o mundo que você é uma referência, é luz do mundo. E então você precisa de santificação para isso, você precisa se santificar. Você se santifica, você ora, você busca a Deus o conhecimento da palavra, e aí cada vez que você busca a Deus em oração, você se aproxima mais de Deus. E a palavra de Deus diz que quando você se aproxima de Deus, Deus também se aproxima de você. Quando você dá um passo em busca de Deus, Deus dá um passo também em busca de você, né? Louvado seja Deus. Então a riqueza da glória da sua herança. Qual é a minha herança? Às vezes eu chego para um crente e digo assim, rapaz, qual é a sua herança? Por que você é crente? Por que você está na igreja? Por que você sai por aí na rua pregando a palavra de Deus? E a pessoa muitas vezes não sabe, eu faço isso porque o pastor mandou, eu faço isso porque a igreja manda. Mas você não tem um argumento de explicar por que você faz isso. Você não tem aquele argumento de dizer assim, não, eu faço isso porque Deus tocou no meu coração, né? Deus me toca todos os dias para que eu faça esse trabalho, para que eu anuncie o nome do Senhor, né? Então, por isso que o apóstolo, na oração, ele pede para que o crente entenda a riqueza da glória de sua herança, né? A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, que Deus deu ao seu eleito essa dádiva, né? Deus deu ao seu eleito essa riqueza, essa glória. E a gente vê que Jesus, ele é a primícia dos que dormem,
E nós vamos ver mais na frente a grandeza do poder de Deus, quando Deus, ele ressuscita Jesus Cristo, e ele leva Jesus Cristo ao céu, e faz com que Jesus sente à sua direita, né? Isso mostra que nós, como seguidor de Jesus Cristo, nós também seremos assim. Um dia nós estaremos também junto com o Senhor, assim como Jesus Cristo está, né? Louvado seja Deus. Por isso a riqueza da glória da sua herança, né? Na oração o apóstolo Paulo pede para que nós abramos nossos olhos para ter esse entendimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No tópico 2, sobre excelente grandeza, que eu vou me ater muito aqui, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino, ele é imensurável e nada pode detê-lo. Nada pode deter o poder divino, né? Em sua carta, Paulo esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente voltando ao apóstolo Paulo, ao escritor da carta, a gente vê que ele estava numa situação em que ele estava meditando ali dentro daquela prisão, né? Dentro daquele isolamento. Eu não digo prisão porque era uma prisão domiciliar. Na época que ele escreveu essa carta, o apóstolo Paulo ficou um tempo preso, realmente preso, algemado, e depois ele teve a prisão domiciliar. E durante a prisão domiciliar ele escreveu várias cartas, né? E uma das cartas é chamada as cartas da prisão, né? Carta das prisões. Nós vimos isso na lição de número 1. E nessas cartas da prisão tem a carta direcionada aos Efésios, que nós estamos vendo. Então ele teve muito tempo para meditar e ele sentiu, inclusive nós aqui, nós como professores, pastores, às vezes eu fico pensando que a gente deixa muitas vezes a desejar no nosso tipo de ensinamento. A gente não trabalha muito para fazer com que o crente, principalmente o crente novo, ele compreenda a mensagem do Evangelho. A gente às vezes se atém mais a um ritual do que mesmo compreender, fazer a mente da gente compreender a mensagem realmente do Evangelho. Quão grande, né, é o Evangelho. A gente precisa cutir isso na cabeça das pessoas, pelo menos dos novos convertidos. O que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Os benefícios do Evangelho. E o que nós temos que fazer para conseguir entender a mensagem do Evangelho. Por não entender a mensagem do Evangelho, muita gente vai embora, esfria e vai embora. O motivo de qualquer crente se tornar frio, se tornar, vamos dizer assim, incrédulo, voltar para a incredulidade, é exatamente a perda da fé por falta da palavra, por falta de alimento, né? E às vezes nós somos muito assim, omissos em alimentar as pessoas na escola bíblica, né? Eu acho que foi feita uma pesquisa aí, e 60%, 70% das pessoas desviadas eram pessoas que não frequentavam a escola bíblica dominical. E essas pessoas foram enfraquecendo, porque é muito pouco tempo que nós temos num culto de doutrina, num culto de domingo, num culto de quarta-feira. O tempo é muito pouco para explanar a palavra de Deus. E isso faz com que a pessoa saia daqui emocionado, alegre, mas uma alegria momentânea, é uma alegria emocional, não chega a ser uma alegria espiritual. É necessário que nós tenhamos uma alegria espiritual. E a alegria espiritual, irmão, ela se dá, ela se manifesta todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, a gente se emociona, se alegra, né? Se emociona e se alegra.
Por quê? Porque a palavra de Deus nos toca, né? A palavra de Deus, ela não é simplesmente uma mensagem que mexe só com a emoção, mas ela, além de mexer com a emoção, ela mexe também com o espiritual. Por que que ela mexe com o espiritual? Porque o crente está fundamentado na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é prazer, ela traz prazer. Lá no Salmo 1, que diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quando o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, qual é o crente que se alegra, né? Tem muitos crentes que, assim, que se alegram quando vamos para a casa do Senhor. E tem crente que acha um peso, vai por obrigação. Mas por que ele vai por obrigação? Porque ele não entendeu ainda a mensagem do Evangelho, né? É porque ele precisa comer, ele precisa provar da mensagem do Evangelho. Ele precisa entender a mensagem do Evangelho para ele ter prazer de ir para a igreja. Porque se ele tiver prazer de ir para a igreja só para encontrar os amigos, dar um abraço no amigo, um aperto de mão, ele não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Então há uma necessidade que ele sinta fome, que ele sinta sede da palavra de Deus. E para ele sentir fome e sede da palavra de Deus, ele precisa entender a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso, irmão, era a preocupação de Paulo lá onde ele estava preso. Essa preocupação que os crentes não tinham. Essa preocupação que ele precisava passar para o crente. E aí ele orava. Ele buscava Deus, ele intercedia por Deus para que Deus derramasse sobre os crentes esse. Louvado seja Deus. Então, irmão, era preciso que ele tivesse esse entendimento. Ora, eu tenho esse entendimento, mas o meu povo não tem. O meu povo não tem esse entendimento. Então, Paulo tinha essa preocupação. E ele queria passar isso para o povo, né? Então, nós que somos professores, nós precisamos passar isso aí, né? Agora, eu me lembro do professor na faculdade, no colégio, que ele não só deve ensinar, mas ele deve passar para o aluno, fazer com que o aluno aprenda o que ele está ensinando, fazer com que haja entendimento naquilo que está ensinando. E isso é responsabilidade dos professores, dos pastores, daquele que está à frente de um trabalho, né? Porque é importante que a pessoa entenda o que está se falando, entenda a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. O item 1 fala sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego, né? Que na forma de adjetivo significa extraordinário. É um poder extraordinário. É um poder sobrenatural. É um poder que nós não podemos definir. Quando se fala em poder sobrenatural, a gente fala de um poder que nós não podemos definir. Quando eu digo um poder sobre excelente, é um poder que está além da excelência que nós conhecemos na nossa linguagem, né? O que é excelência? Excelência é o tratamento máximo aqui na terra que nós usamos. Então, quando eu digo poder sobre excelente, eu quero dizer que a excelência desse poder é tão grande que a língua humana, que a linguagem humana não pode definir. Nós sabemos que as coisas de Deus, a grandeza de Deus, nós não temos como definir. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos ver o apóstolo João, que foi arrebatado lá em Apocalipse, e ele vê coisas que ele não sabe como escrever, ele não sabe como definir, porque ele viu coisas tremendas ali naquele seu arrebatamento, coisa que ele nunca viu aqui na terra, então ele não tem como comparar, ele não tem como definir. A linguagem humana, ela é muito incapaz de definir a grandeza de Deus. Então, para se definir a grandeza de Deus,
A língua humana, a linguagem humana, ela é incapaz disso, né? Nós só podemos falar do que nós vimos, nós só podemos falar do que nós costumamos praticar, do que nós costumamos no nosso dia a dia. Nós não podemos falar das coisas que nós nunca vimos. Então, a grandeza de Deus são coisas que precisam ser descobertas, são coisas que precisam ser, a cada dia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, a grandeza de Deus são coisas que nós não podemos definir, mas nós podemos compreender, desde que nós possamos aprender, receber, guardar em nossos corações o fundamento, a essência, né, do Evangelho, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar para a igreja o poder de Deus. Eu quero orar para que Deus ilumine, que esse povo veja o poder de Deus, a excelência do poder de Deus. Essa era a preocupação do Paulo. E ele ficava muito preocupado com isso. Como fazer isso, né? Nós não temos como fazer isso, só a oração, só através da intercessão, da oração intercessora, é que nós podemos fazer. É a única coisa que nós podemos fazer, porque a iluminação vem do Senhor. E aí o Senhor ilumina cada crente e o crente passa a entender melhor a palavra do Evangelho. Quando passa a entender melhor a palavra do Evangelho, ele passa a ser fiel, ele passa a amar mais, ele passa a ter amor pelo seu irmão, ele passa a fazer as coisas que Deus determinou que fizesse, né? Louvado seja o nome do Senhor. O termo dunamis, que é traduzido por poder, indica feito miraculoso, né? Miraculosos, que requer força fora de medida, né? É um poder, é uma força fora de medida. É uma coisa que realmente não se pode explicar. Apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente o poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusive na esperança da vocação, na riqueza da herança. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso são heranças, essas coisas são herança. Nós temos herança que nós não sabemos. Isso me faz lembrar quando um pai de família muito rico, com muita herança, ele deixa para o filho, mas o filho, na sua ignorância, não sabe a herança que tem. Ele não sabe o que o pai deixou. Ele é rico, mas ele não sabe que é rico. Ele é proprietário de grandeza, mas ele não sabe, ele é ignorante, porque ele não tomou conhecimento da grandeza que o pai deixou, né? Eu estou fazendo aqui uma conjectura do crente que não conhece a palavra de Deus, o crente que não conhece a riqueza do poder de Deus, a herança que Deus tem dado para ele. E por não conhecer essa herança, o crente, ele começa a fazer determinadas coisas que desagradam a Deus, por não conhecer a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: errai por não conhecer as Escrituras. É importante que nós tenhamos esse conhecimento. Mas o conhecimento da Escritura, ele não vem assim através da teologia, não vem através da literatura. Ela vem através da leitura acompanhada com a iluminação do Espírito Santo. Se não tiver essa iluminação, você vai entender a Bíblia de um jeito. Porque cada um, meu irmão, interpreta a Bíblia de um jeito. Eu fico assim impressionante. Quando a gente, o autor da Bíblia escreve um livro, ele quer
aquele assunto ele tenha só um sentido, porque o autor é o Espírito Santo. O autor não é o homem. O autor é o Espírito Santo. Então, é importante que tenha uma só visão, uma só... Louvado seja Deus. Que tenha, irmão, uma só interpretação. Às vezes eu vejo crente discutindo com o outro, às vezes até na internet, porque um interpreta um texto de um jeito e o outro interpreta de outro. Cada um tem uma visão diferente de um mesmo texto. Ora, a Bíblia não é um livro secular. O livro secular é que o autor, quando ele escreve, ele quer que seja assim. Ele quer que cada um interprete de acordo com o seu conhecimento de mundo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não. Através da iluminação do Espírito Santo, tem que ter um só entendimento. O escritor quer que tenha um só entendimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo tem essa preocupação de que o crente seja iluminado, para que ele compreenda a mensagem do Evangelho, para que ele compreenda o fundamento, a riqueza, a herança da palavra de Deus, que cada crente tem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no tópico 3 fala do Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Aqui vai falar da exaltação de Cristo, né? Diz assim, Cristo, as primícias do que dorme. Cristo é... Jesus, ele durante o seu ministério, ele chama atenção para que cada crente seja seu imitador, para cada crente seja seu seguidor. E Jesus promete que onde ele estiver, a igreja vai estar também. Onde eu estiver, estejai vós também. Jesus fala isso. E Jesus fala bem claro que ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, o que aconteceu com ele, acontecerá com todo crente. Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado. O crente vai morrer, vai ressuscitar e será glorificado também. Por isso que Jesus é a primícia. Jesus foi o primeiro. Primícia quer dizer o primeiro. Então Jesus foi o primeiro. Em seguida vem os seus seguidores. Jesus ressuscita, o crente vai ressuscitar também. Jesus foi glorificado, o crente terá um corpo também glorificado, né? Terá um corpo transformado, né? Eu não digo que Jesus teve um corpo transformado, porque Jesus nunca foi pecador. Jesus não era pecador, né? Nós teremos um corpo transformado e glorificado. São duas palavras diferentes. A transformação e a glorificação, né? Nós seremos transformados porque nós éramos corruptível e se tornará um corpo incorruptível, se transformará num corpo corruptível. E glorificado. Irmão, e essa palavra glorificado, olha que maravilha, glorificado, não é? Nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado, um corpo como se fosse sobrenatural. A Bíblia vai falar de um corpo espiritual, mas porém um corpo. A ciência não explica isso. O que é um corpo espiritual? Corpo é tudo aqui, segundo a ciência, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Mas será que o crente, quando ressuscitar, ele vai ocupar um lugar no espaço? Será que o crente vai ocupar uma cadeira, vai ocupar um lugar onde ele está sentado? Né? É um corpo, porém um corpo espiritual. É um corpo que tem algo mais do que um corpo humano, um corpo natural. É um corpo, eu não sei como é que vai ser esse corpo, não sei. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, ele comeu, bebeu, tocou, pediu que as pessoas tocassem nele, e ele passa de uma parede para outra, porta fechada de um lado para outro, né? Então, Jesus, ele dá uma amostra como é um corpo, mais ou menos, espiritual. Então, um corpo espiritual, ele é diferente de um corpo natural. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, então,
nós vamos ter tudo isso. Aí a palavra de Deus diz, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, né? A ressurreição de Cristo é uma demonstração de poder. Ele mostra o poder de Deus. É uma obra mostrando como é que é o poder de Deus. Como é que alguém morre e ressuscita e depois é assunto ao céu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E está sentado à destra de Deus Pai. Então Jesus, ele morreu como homem, ressuscitou como homem, está sentado à destra de Deus Pai como homem. Jesus está lá sentado como homem. Um homem com corpo glorificado, um homem Deus, não um homem simples como nós somos, mas um homem Deus, é Deus. A palavra de Deus diz que por amor à humanidade, a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Ele deu o seu Filho único. A palavra deu, é deu mesmo, ele deu para a humanidade, para salvar a humanidade. E Jesus se torna homem. Deus se fez homem para salvar o homem. E uma vez tendo se feito homem, ele continua homem até hoje. Jesus não deixou de ser homem, ele continua sendo homem, sentado à destra de Deus Pai. Quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar Jesus, vamos poder apertar a mão de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, foi uma doação mesmo, foi uma coisa que não foi dado temporariamente, foi dado definitivamente, né? Então, Jesus, homem, louvado seja Deus. E isso mostra não só o poder, mas o grande amor de Deus por nós, né? Ao ressurgir entre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, de que seremos ressuscitados. Isso é uma garantia de que nós vamos ser ressuscitados. E nós vivemos por essa fé. E nós temos que preservar essa fé até Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós temos que ter essa fé, né? E então o mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível também aos salvos. Esse mesmo poder o qual ressuscitou Cristo é o mesmo poder, né, disponível também a todos os salvos. Esse poder disponível a todos os salvos é que nós temos que entender isso aí, nós temos que pregar isso aí, e nós temos que receber essa palavra, né? Nós temos que receber e ensinar isso na igreja, para que o crente tenha entendimento que ele não é um qualquer, ele não é uma pessoa, como se diz assim, como ele pensa que é, mas ele é mais do que ele pensa, porque o Senhor deu essa garantia para ele, e ele precisa se comportar como tal, ele precisa se comportar conforme a palavra de Deus tem ensinado, né? Porque ele recebeu essa garantia. Ele é a imagem, semelhança de Deus. Ele faz parte da grandeza de Deus. Ele precisa honrar o conceito que tem de filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então eu não sou filho de um qualquer, eu sou filho de Deus. Então eu tenho que me comportar, o meu procedimento tem que ser como filho de Deus. Eu preciso andar como filho de Deus. Eu preciso viver como filho de Deus. Eu preciso dar um testemunho de que eu sou filho de Deus. Então a responsabilidade é grande. Mas é preciso eu ter consciência que eu sou filho de Deus. Eu não posso só ficar limitado em que eu sou crente da Assembleia de Deus, do Ministério Fortaleza. Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho um dever a cumprir. Eu tenho uma responsabilidade a cumprir. Eu tenho que me comportar como tal, né? Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E aí, Cristo é levado à direita de Deus Pai. Então, Cristo ressuscitou. Morreu pelo pecador, foi sepultado, ressuscitou
e agora ele é elevado à direita de Deus Pai. Essa palavra à direita, ela dá uma ideia de autoridade, ela dá uma ideia de, como é que eu posso dizer assim, de alguém que delegou todo o poder àquela pessoa. É o meu braço direito, é a minha mão direita. O que ele fizer está feito, né? A ideia de a direita é isso aí, tá certo? Muito embora a gente vê que João, quando chegou lá no céu, ele viu Jesus sentado à direita, sentado no trono. Mas essa questão à direita do Pai significa que ele tem toda a autoridade do Pai. Ele tem todas as prerrogativas do Pai, né? Então Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Aí ele ainda reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita no céu. Nós precisamos, irmão, ensinar isso. Nós precisamos colocar isso na cabeça do crente, dos nossos irmãos. Nós precisamos passar isso. Nós somos professores de escola bíblica, então precisamos conscientizar, colocar isso dentro da consciência de cada crente para que ele tenha essa responsabilidade, para que ele tenha também a segurança, né? Não só a responsabilidade, mas a segurança. Ele tem aquela segurança que ele é filho de Deus. Ele tem aquela segurança que Deus está com ele em todo o tempo. Ele tem aquela segurança que ele vai morar no céu. Ele vai viver ao lado do Senhor. Ele tem que ter essa segurança que o Pai é poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipresente. Então nós precisamos ensinar isso para o crente. Nós precisamos ensinar que nosso Deus é o Senhor que criou o céu, criou a terra, criou o mar e nos fez conforme a sua imagem, a sua semelhança. E isso é muito importante, né? Isso é muito edificante e isso nos deixa, vamos dizer assim, alimentado. Nos deixa alimentado por isso, né? Louvado seja Deus. Então Paulo reforça, dá esse reforço da elevação de Cristo ao trono, né? À direita de Deus Pai. Aqui está o foco da ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Essa promessa, que inclusive está escrito lá em Salmo 110, e até então lá no Salmo era uma promessa. A promessa referente à exaltação de Cristo, a promessa referente à ascensão de Cristo. E essa promessa ela é falada lá no Salmo 110 e depois Atos 1:6. O grau de exaltação para a posição de honra e de autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado, né? E as forças do mal. É interessante, irmão, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a pessoa já diz assim, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas é uma palavra escrita pelo homem. Muita gente me interpela aí, não, mas a Bíblia, quem escreveu a Bíblia foi o homem. Então, é o homem o autor da Bíblia. Mas quando a gente lê uma profecia dessa, uma coisa dessa que foi escrita há mais de 600 anos antes de Cristo, que fala da promessa de Cristo, a promessa, a exaltação de Jesus Cristo, e que isso venha a se cumprir no ano da plenitude dos tempos, aí a gente sabe que não foi o homem simplesmente o autor, mas sim o homem foi apenas uma mão de obra que escreveu, inspirado por Deus. Porque depois de 600 anos que isso foi escrito, vai se cumprir, vai acontecer. Então, a beleza, né, a maravilha da palavra de Deus que está escrito na Bíblia é isso aí, porque quando alguém escreve uma profecia e 100 anos depois, 200 anos depois, essa profecia se cumpre, então isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus, isso é coisa que vem de Deus. Então, isso aí é um selo
é uma prova do que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não é palavra do homem, mas sim a palavra de Deus. Então, quando no Salmo 110 fala sobre o grau de exaltação para uma posição de honra e de autoridade, indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e a força do mal, né? E isso lá no livro em Filipenses, capítulo 2, o versículo 9 ao 11, vai se estender. Eu acho interessante isso aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que fala sobre o triunfo de Cristo. Vamos ler. Vocês aí em casa, abram aí em Filipenses, no capítulo 2, eu acho interessante isso aqui. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus: pelo que também Deus o exaltou. Olha que coisa linda. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ou seja, exaltou Jesus Cristo de uma maneira soberana, né? Soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso é uma exaltação, né? Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, olha aí, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando ainda, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todo mundo verá um dia, todo mundo confessará diante de Jesus Cristo, todo mundo saberá a grandeza de Jesus Cristo naquele grande dia. E eu quero crer que haverá muita gente chorando, né? Triste, porque não reconheceu isso enquanto estava vivo. E agora, por ocasião do julgamento, ele vai reconhecer a grandeza do Senhor. Então, quando ele diz aqui, ó, soberanamente, né, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. É interessante que Jesus, ele, como Deus, ele deixa a sua glória para cumprir uma missão que estava prevista antes da fundação do mundo. Ele deixa a sua glória e se humilha até a situação de homem, até a situação de morte, e morte de cruz. É uma situação de humilhação. Só em Jesus se fazer homem já é uma humilhação muito grande. Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há, se fazer homem é uma humilhação muito grande. Ele vir ao mundo com a condição de homem é uma humilhação grande. E aí ele morre na cruz. É o auge da humilhação. Naquela época, morrer na cruz era o auge da humilhação, né? Eram os condenados, as pessoas que não valiam nada eram condenadas a morrer na cruz. Pois Jesus se fez condenado. Jesus se fez maldito, morrendo na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. E agora, Deus exalta esse Jesus soberanamente, ou seja, exalta de uma maneira soberana, e lhe dá um nome que está acima de tudo, sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, ao qual toda língua confessará, né? E ele julgará toda a sua criatura, todos os seus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele tem. Então Jesus, ele
se exalta de uma maneira, ou melhor, Deus exalta ele de maneira soberana. E está acima de toda criatura. Ora, um homem que morre na cruz do Calvário, um homem que se tornou maldito, sendo Deus, Criador do céu e da terra. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que o homem deixa a sua glória para vir a esse mundo, morrer por mim e por você? Que amor é esse? É um amor incompreensível, a gente precisa saber disso. A gente precisa ter consciência disso. Nós precisamos colocar isso no nosso coração para que nós possamos ter uma ideia do que é ser crente, ter uma ideia do que é servir a esse Senhor. Nós precisamos disso. E o apóstolo, ele tinha essa preocupação para que o crente tivesse essa responsabilidade de saber quem ele é, né? Por que ele pertence à igreja? Por que ele faz parte da igreja? Por que ele é crente? Ele precisa ter essa consciência. Ele precisa aprender a valorizar a sua herança. Ele precisa aprender a valorizar o seu chamado, a sua vocação. Porque ele precisa, através da sua vocação, trazer outras pessoas também para a igreja. Ele precisa ganhar o mundo para a igreja. Ele precisa expandir, ele precisa anunciar esse evangelho com sabedoria, com conhecimento. Eu me lembro que quando a gente anuncia alguma coisa, às vezes eu fico olhando um vendedor, às vezes eu chego num depósito de material para comprar material, e tem vendedor que não sabe a mercadoria que está vendendo. A gente às vezes pede uma sugestão e ele não sabe. Mas tem vendedor que não. Tem vendedor que ele ensina até como fazer. Ou seja, ele tem conhecimento do que ele está vendendo. E o pregador do evangelho, ele tem conhecimento daquilo que ele está anunciando. Ele precisa saber o Jesus que ele está anunciando. Ele precisa entender que Jesus não é só aquele que cura. Não é só aquele que resolve problema material. Não é só aquele que resolve problema de depressão. Não. Você precisa entender, compreender que Jesus, ele faz muito mais do que isso. E tem muitas promessas para aquele que recebe o seu nome como o único e suficiente Salvador. Então, precisa compreender para anunciar. Porque muitas vezes nós anunciamos o Evangelho e prometemos um bocado de coisas simples. Prometemos uma cura, prometemos, às vezes, até uma prosperidade material, e Jesus faz, Deus é bom. Mas nós limitamos só nisso. A nossa pregação se limita nisso. Que você vai sair daqui hoje, vai chegar em casa, vai estar tudo bem, e a pessoa se alegra só com isso. Mas precisa conhecer a essência, a profundeza da palavra de Deus, a profundeza da promessa, da herança, da vocação, para que as pessoas saiam cheias de esperança, para que as pessoas saiam cheias de fé, para que a pessoa saia na porta daquela igreja sabendo que está servindo a um Deus que é muito mais do que aquilo que ele imaginava. Então essa é a importância da iluminação que o apóstolo Paulo estava preocupado. Irmão, Deus, o poder dele é incrível. Leia, ore, busque a iluminação para você ver o que é coisas maravilhosas Deus vai revelar para você no seu conhecimento, no seu entendimento. Deus vai trabalhar no seu entendimento. Deus vai mostrar para você dentro do seu entendimento, dentro da sua consciência, de que ele é capaz, da sua grandeza, a ponto de você não ter palavra para explicar. Olha que coisa linda é quando você, às vezes a gente vai falar determinada coisa, a gente não tem argumento. Por falta de conhecimento, a gente não tem argumento. E às vezes você tem muito conhecimento, a tal ponto que a sua linguagem, a palavra não explica aquilo que você quer falar.
E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer encher você de tal maneira, a ponto que você vai buscar a palavra, vai procurar a palavra para explicar a grandeza do Senhor. Né? Eu me lembro, muitas vezes existe um sentimento dentro da gente que você não tem palavra para explicar. Você quer explicar determinada coisa que você está sentindo, mas as palavras são poucas para explicar isso. Então, eu estou entendendo a ideia do apóstolo Paulo. Ele quer isso, ele quer que você se encha do conhecimento da grandeza de Deus. Que você entre na profundidade de Deus. Que você entre na profundidade do Evangelho. Só que isso aí é uma coisa espiritual, isso não é uma coisa de conhecimento intelectual. Mas é uma coisa, além de conhecimento intelectual, ela é também, ou melhor, é principalmente um conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual você só adquire através da oração, através da exaltação, através da busca ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós lemos aqui Cristo exaltado soberanamente. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados e poder. Então, ele está acima de todo principado e poder. Louvado seja Deus. Todos os poderes que existem no mundo, seja ele benigno, seja ele maligno, todos os poderes, potestades, tudo que existe, o Senhor está acima de tudo, né? Ele está acima de todo o principado, de poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de toda atitude que se possa conferir, né? Nessa era e também no porvir, nessa era e no futuro, e no tempo vindouro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez a Cristo, Cristo a cabeça da igreja. Então, irmão, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, ela é para conhecer a essência de Cristo. Ela precisa conhecer a palavra de Deus de uma maneira profunda, de uma maneira plena, né? Mas não é um conhecimento intelectual, mas também, não é só um conhecimento intelectual, mas também um conhecimento espiritual, um conhecimento que tenha como selo a presença de Deus, que tenha como selo a direção de Deus. Ele precisa ser o templo do Espírito Santo, ele precisa pensar como Cristo, ele precisa raciocinar como Cristo, ele precisa amar como Cristo amou. Então, há uma necessidade de ter essa consciência, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, para a gente resumir tudo que nós falamos aqui sobre a iluminação espiritual, a gente concluir, quais são as bênçãos espirituais, né, que o apóstolo Paulo ele quer que a igreja tenha, né? Qual o objetivo do apóstolo Paulo? Repetindo, em primeiro lugar, você ter consciência da eleição, né? Você foi eleito desde a fundação do mundo. Quando eu digo eleito, estou me referindo à igreja. A igreja foi eleita desde a fundação do mundo. A predestinação, está predestinado a ir para o céu, né? A igreja, como eu falei no começo, ela está predestinada para ir para o céu. Então, isso o crente tem que ter isso em mente, que ele precisa estar ligado ao corpo da igreja. Às vezes eu fico olhando assim, toda a igreja reunida, orando, né? A igreja, nós estamos passando um período difícil, e a gente liga a televisão, ou mesmo as redes sociais, e a gente vê o povo do Brasil inteiro dobrando o joelho na rua, nas avenidas, orando, buscando a Deus com só propósito, né? Para que Deus cure essa praga que está assolando o mundo.
Então, quando eu me lembro da igreja, eu vejo a igreja orando, buscando a bênção do Senhor, a igreja como um corpo, né? Corpo de Cristo orando. Essa oração, ela sobe, mas ela também desce como bênção. E quando ela desce como bênção, ela desce como um chuveiro, como uma pessoa que está no chuveiro, um chuveiro que está banhando todo o corpo com seus membros, e cada um recebe a sua bênção conforme a necessidade de cada um. Da mesma forma que todos juntos oram, é a mesma forma que recebem as bênçãos vindas do céu também sobre o corpo da igreja. E aí é onde está a questão de se congregar, a questão de estar unido em comunhão. Porque quando a bênção desce sobre a igreja, cada membro da igreja, cada partícula da igreja, vamos chamar assim, recebe a sua bênção de acordo com a sua necessidade individual. Mas quando ora, ora todo mundo junto. E quando vem, vem para todo o corpo. Então essa é a necessidade. Então esse corpo está predestinado à salvação. É importante ter essa consciência. E a outra coisa, irmão, é a filiação, né? E o dom do Espírito Santo. Ser filho de Deus, como foi falado. Estou só resumindo aqui. Ser filho de Deus, nós somos filhos de Deus. A responsabilidade é grande. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a outra coisa que nós falamos aqui é sobre a excelente grandeza do poder de Deus, né? Nós acabamos de falar da excelência, a sobre-excelência. O autor, ele coloca essa palavra, eu nunca nem ouvi essa palavra, mas ele coloca como um recurso sobre excelência, né? Sobre excelência, ele coloca, ele quer dizer o seguinte, que está acima da excelência, né? Eu chego, vou falar com o presidente da República, aí eu chamo o presidente de excelentíssimo, né? Excelentíssimo. Mas essa sobre-excelência, ela está acima de excelentíssimo, né? Sobre-excelência, está acima de excelentíssimo. Excelentíssimo é o grau máximo que nós, com a linguagem humana, usamos. Mas quando o autor coloca aqui sobre excelência, é uma coisa que já vai para o campo metafísico, para o campo espiritual, né? Um campo que vai além do nosso entendimento. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção, né, para que nós possamos conhecer sobre o excelente da grandeza do poder de Deus, né? E ele apresenta também, nós vimos na lição, o exemplo da irrefutável força do poder, a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição de Cristo é uma coisa, é o marco mesmo da nossa fé, é a ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não teríamos valor nenhum, a nossa fé não teria valor nenhum, seria morta, né? Se não fosse a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo é que nos dá o selo de que nós vamos para o céu, né? Porque a fé é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, né? E também a sua ascensão à direita de Deus Pai. É como se Jesus dissesse, eu vou lá, vou ficar à direita de Deus Pai, vou ficar esperando vocês. Brevemente eu vou buscar a minha igreja e vou trazer vocês para mim. Vou trazer todos aqueles que foram fiéis. Todos aqueles que foram fiéis, aqueles que guardaram a minha palavra, eu vou buscar para que onde eu estiver, vocês estejais também, né? E isso é um conforto, irmão, muito grande. A gente vive num mundo tribulado, a gente está vivendo agora um desespero de família, que tem seu ente querido morrendo e não pode nem enterrar, é um desespero, uma agonia. Nós estamos vivendo um mundo agoniado. E quando nós vemos uma presença, quando nós vemos uma promessa dessa aqui, meu irmão, é uma coisa tremenda, né? Isso é uma promessa em que a gente sabe que não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tristeza, é só alegria. Mas que promessa melhor, meu irmão? Então a gente precisa estar consciente, precisa ensinar isso aí. Olha, eu sabendo que não tem choro, não tem alegria, ou melhor, não tem choro, não tem tristeza, não tem morte, não tem, né, não tem sofrimento de hipótese alguma. Isso, irmão, é melhor do que qualquer dinheiro.
e você botar isso na sua consciência, é melhor do que qualquer dinheiro. Você não tem fome, não tem tristeza. Você não tem sofrimento. Não tem choro. É tudo que o homem quer. Né? E é o que Deus tem para o homem, para aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Aí você quer dinheiro para quê? Você quer carro para quê? Você quer casa para morar para quê? Se tem tudo lá. Então são promessas que a gente precisa levar em consideração, essas promessas. E essas promessas, ela fortalece a nossa fé. Quando nós passamos isso para a pessoa, quando nós temos entendimento dessa herança, que isso é uma herança, nós não precisamos nos preocupar com nada, né? Com mais nada. Louvado seja Deus. Então esse é um dos tópicos da nossa lição, né? Jesus é levado acima de tudo. E o Novo Testamento, a palavra de Deus, ela descreve, né? Ela descreve tudo isso. Tudo isso está escrito. Nós não estamos falando nada diferente. Nós não estamos falando nada que seja estranho. Nós não estamos falando nada que não esteja na Bíblia. Tudo isso está escrito, né? A Bíblia, ela é um livro completo. Ela tem tudo que o servo de Deus precisa. Ela tem exortação para saber como você deve comportar. A Bíblia tem conselho, tem doutrina, né? A Bíblia, às vezes, ela nos dá conselho para que a gente ande direito, para que a gente não se dê mal, né? Às vezes, quando eu leio aquele salmo que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquilo ali é um conselho. Ele está dizendo que o camarada que não faz isso é feliz, porque ele evita problema. Não é que ele vai para o inferno por causa disso, não. É porque ele vai viver bem, aqui na terra mesmo. Porque quando ele anda pelo conselho dos incrédulos, ele está arriscado a se perder mesmo. Isso não é uma doutrina, isso é um conselho que o salmista dá, né, de bem-aventurado. Feliz é aquele que anda segundo a palavra de Deus. E ele está dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Isso é um conselho, isso é uma sugestão para que nós sejamos felizes. Então é um conselho, né? E tem as doutrinas que é necessário, é obrigatório nós cumprirmos a doutrina do Senhor. A doutrina não tem negociação, não tem questionamento. Doutrina é doutrina, né? Pois bem, e aí vem o duplo benefício, né, para a igreja. Primeiro é que Deus fez Cristo como cabeça da igreja. É o benefício da igreja. É um dos benefícios da igreja. Deus colocou Cristo como cabeça da igreja. Ou seja, a cabeça é quem dirige o que é que vai fazer. A cabeça é que pensa, que raciocina. Então, quando diz que Cristo é a cabeça da igreja, significa que nós como corpo, como membro do corpo, nós precisamos seguir a orientação da cabeça, né? Muitas vezes, Cassiano, nós temos a nossa cabeça, às vezes a gente é desobediente até a nossa própria cabeça, falando em termos humanos, corpo humano. Às vezes nós somos obedientes até a nossa própria cabeça. Às vezes o pensamento, a consciência quer uma coisa e a gente faz outra. Às vezes a gente briga com a gente mesmo, não é? Imagine na igreja, a cabeça da Jesus é a cabeça da igreja. Então você tem, vamos dizer assim, é como se Jesus fosse a consciência da igreja. Aí você desobedece a cabeça da igreja, ou seja, a igreja, a cabeça da igreja direciona a igreja para um lado, mas a igreja quer ir para outro, né? Então temos que ter esse cuidado. E o Evangelho nos ensina isso. Ele coloca Cristo como cabeça da igreja para que nós sejamos obedientes à cabeça, né? E também o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. A igreja também tem esse objetivo de ser a expressão plena de Cristo. O que é a expressão plena de Cristo? Eu preciso olhar para o crente e ver Jesus Cristo em cada um. Eu preciso, quando o camarada diz assim, eu sou crente, eu preciso ver a figura de Jesus Cristo naquela pessoa. Eu preciso ver a imagem de Deus naquela pessoa. Então esse é um dos ensinamentos do Evangelho, do qual Paulo chama a atenção também para que a pessoa tenha esse entendimento, né? Eu preciso ser a expressão plena de Cristo. Se eu não for a expressão plena de Cristo, eu estou fora da linha. Eu estou andando em desacordo
com aquilo que o Evangelho ensina. Então, eu preciso voltar para o caminho de onde eu saí, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para a gente concluir, a nossa lição diz assim: embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Eterno, né? E tem a adoração, nós não falamos na adoração. Muito embora, quando nós fazemos todas essas coisas, faz parte da adoração, né? Eu não falei isso, mas a adoração, toda a obediência, tudo que você faz, que o Evangelho manda, você está adorando a Deus. Adorar a Deus não é só através da música. A música é um modo de adorar a Deus. Mas adorar a Deus é você ser obediente e ser a expressão plena de Jesus Cristo. Quando você se torna a expressão plena de Jesus Cristo, você está adorando a Deus, né? Então, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabiliza a transformação e a glorificação dos que creem. Louvado seja Deus. E assim, vou passar para o nosso superintendente para fazer as considerações finais. Graças a Deus. Terminamos de ouvir a transmissão da lição de hoje. Foi a 4ª lição do trimestre. E, amados, acho que deu muito bem para você entender o que é que o apóstolo Paulo, o comentarista, e também o professor se expressou aqui, para mostrar para cada um de nós o que é ser crente, quais são as vantagens que temos de ser um cristão na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta você possuir um aparelho, que esse aparelho tem muitas funções, e estas funções são as vantagens. É por isso que você comprou esse aparelho, porque ele vai te ajudar. Mas vai que você não compreende e não sabe trabalhar com o aparelho. Então essas funções não vai servir de nada. Assim, é a pessoa que aceita Cristo como Salvador, mas que ainda não entendeu. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo, que cada um entendesse o que é a vantagem de ser um cristão, as bênçãos, aquilo que Deus, as promessas que Deus tem feito para com cada um de nós. E eu gostaria de salientar para os irmãos que não somente o apóstolo Paulo tinha essa responsabilidade, este direito de orar pelos irmãos que estavam entendendo menos do que ele, mas que cada um de nós, como professores de escola dominical, pastores de igreja, dirigentes, nós temos a responsabilidade também de buscar a Deus pela vida daqueles que estão ainda começando a andar nos caminhos do Senhor. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que Deus possa abençoar ricamente, espero que tenham compreendido o objetivo da lição, e que hoje à noite também vai ter a transmissão online do culto, e que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Eu peço oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graça, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que nos dá de mais uma vez, Senhor, adentrar nos teus átrios santos, para te bendizer, para transmitir a tua palavra, para ensinar, Senhor, para redaguir. Senhor, abençoa aqueles que ouviram tua palavra, que esta palavra, ó Deus, possa ficar arraigada em cada coração, e que alguém, Senhor, se ainda não entendia, Senhor, o que é,
quais são os benefícios, ó Deus, de um cristão, que um cristão recebe as promessas de Deus, que nesta manhã, Pai, ele possa ter compreendido e possa, Senhor, daqui em diante, saber o que está fazendo. Possa dizer, como disse Jó, que só conhecia Deus de nome, mas que agora conhece Deus por ter intimidade com Ele. Meu Deus, meu Pai, nos despede em paz aos nossos lares. Tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome santo. Amém, Jesus.